Olá pessoal, hoje iniciamos nosso estudo sobre ligações químicas. Com um pouco de prática, evidentemente poderemos escrever fórmulas estruturais de substâncias mais complicadas, como por exemplo, a gente tem aqui o ácido nítrico, HNO3. Ora, a gente vai ter o átomo central, é sempre o átomo menos eletronegativo, nitrogênio. Ele vai estar fazendo uma ligação dupla aqui com o oxigênio, uma ligação simples com outro oxigênio. E aí você vê que se ele fez 3 ligações aqui, ele já adquiriu estabilidade, porque ele tem 5 elétrons na última camada. Com mais 1, 2 e 3, ele fica com 8 elétrons na última camada. Se ele adquirir estabilidade e ainda tem um par de elétrons aqui livre, então ele pode fazer uma ligação dativa com outro oxigênio. E esse oxigênio vai adquirir estabilidade justamente porque ele tem 6 elétrons na última camada, 6 elétrons, onde ele vai ter 2 elétrons se envolvendo em ligações simples. Então ele fica com 8 elétrons, fica estável, e o hidrogênio fica estável com 2. No ácido sulfúrico a gente tem justamente o enxofre é o menos eletronegativo, o hidrogênio sempre fica nas extremidades, gente, porque o hidrogênio só pode fazer uma ligação. Então você nunca vai encontrar o hidrogênio no meio de 2 átomos. Então primeiro você bota o elemento menos eletronegativo aqui, depois liga aos oxigênios e por último você coloca os hidrogênios. Compostos moleculares e compostos iônicos. Um composto é considerado composto molecular quando apresenta exclusivamente ligações covalentes. Como exemplo, a gente tem H2O, a molécula da água, o gás carbônico ou o gás sulfúrico. No composto totalmente covalente, as moléculas se atraem menos intensamente que no iônico. Em consequência, os compostos covalentes são, em geral, gases ou líquidos com ponto de ebulição bem baixos. Um composto é considerado composto iônico desde que possua pelo menos uma ligação iônica, mesmo apresentando várias ligações covalentes. Então, por exemplo, o cloreto de sódio é um composto iônico, o nitrato de sódio é um composto iônico. A gente vê aqui, ó, eu tenho a composição de íons sulfato de sódio, eu tenho o íon sulfato, que é todo covalente, porém, ele está recebendo elétrons aqui de 2 sódios. Basta eu ter uma ligação iônica na molécula, que aí passa a ter um composto iônico e não mais uma molécula por ligações covalentes. Então, ó, a ligação iônica é forte, pois mantém os íons fortemente presos no reticulado. Por esse motivo, os compostos iônicos são, em geral, sólidos e com ponto de fusão e de ebulição elevados. Exceções à regra do octeto. Então, hoje, são conhecidos compostos que não obedecem à regra do octeto. Em alguns casos, as ligações se completam com menos de 8 elétrons. Isso acontece com o berílio e o boro, que em certas moléculas não apresenta o octeto completo. Por exemplo, H2Be. A gente tem aqui, ó, o BeH2, né? A gente tem aqui 4 elétrons. Então, se eu estou compartilhando elétrons com hidrogênio, o berílio acaba se completando com 4 elétrons. E tem o boro, que acaba se completando com 6 elétrons. São exceções à regra do octeto. Isso se dá justamente porque o berílio, por exemplo, tem 4 elétrons, porque ele tem número atômico 4. O boro tem número atômico 5. Então, o berílio tem 2 elétrons na sua última camada e o boro tem 3 elétrons na sua última camada. Eles são, na verdade, átomos muito pequenos, com apenas 2 camadas. E aí se torna muito difícil de retirar estes elétrons deles, por serem átomos muito pequenos, que têm uma energia de ionização muito alta.
Por isso, então, eles acabam formando, ao invés de doação de elétrons, eles compartilham elétrons. Outras exceções são ligações que perfazem, por exemplo, mais do que 8 elétrons. Ocorre geralmente com o fósforo e com o enxofre, que em certas moléculas aparecem com 10 ou com 12 elétrons na camada de valência. Então veja, eu tenho aqui, por exemplo, o xenônio, que é um gás nobre e que, sob algumas condições especiais de temperatura e pressão, a gente acaba formando uma molécula com esses átomos. E aí eu tenho justamente o xenônio se estabilizando com 10 elétrons e aqui ele se estabilizando com 12 elétrons. Por último, a gente tem a ligação metálica, que é a ligação formada entre átomos de elementos metálicos. Essa ligação se caracteriza por formar uma nuvem ou mar de elétrons ao redor dos átomos. Essa ligação acaba promovendo bons condutores eletrônicos brilhantes com pontos de fusão bastante elevados. Exemplo, a gente tem ligação entre átomos de sódio, entre átomos de ferro, átomos de alumínio, átomos de ouro e átomos de cobalto. A gente vê aqui justamente o mar de elétrons que se dá porque aqui eu tenho todos os átomos querendo doar elétrons e ninguém quer receber. Então, o que ocorre é os elétrons ficam caminhando entre os átomos sem permanecer com nenhum. Caminhando, caminhando. Isso faz com que, se eu incidir eletricidade aqui em uma extremidade, esses elétrons aqui que chegam vão ser facilmente transmitidos à outra extremidade, justamente por conta desse mar de elétrons livres que a gente tem no material. Por isso eles são excelentes condutores de eletricidade. Por hoje é só, essa é a bibliografia utilizada e até a próxima aula.